boa noite, boa noite. Estamos aqui de novo, né? Pontualmente às 18h30, você está com esse encontro marcado com a língua portuguesa aqui no nosso EJA 5. E como hoje é terça-feira, é dia de nós estudarmos a principal competência da língua portuguesa ou de linguagens, que é a competência de leitura, né? Competência leitora, habilidade de leitura. É isso. É aqui que a gente pratica todo o nosso conhecimento sobre textos, interpretação e comunicação. Afinal de contas, a gente se comunica através de textos. A nossa fala é um texto. O nosso pensamento é um texto. Toda vez que você estiver em alguma situação de comunicação, se comunicando com alguém, você está produzindo texto. Então, nada melhor do que aprender mais sobre essas variedades textuais, os gêneros textuais, para que a gente possa ficar ligado aí na língua portuguesa, tá bom? Então, meu boa noite aí a todos que estão nos assistindo em casa, pela TV, quem está nos acompanhando pelo YouTube, principalmente você que está na escola, junto com seus colegas, nesse retorno maravilhoso, nessa confraternização de novo aí, assistindo às aulas aqui do canal Educação. Então, vamos para a aula de hoje. Estamos trabalhando o gênero argumentativo, a gente já falou de posicionamento crítico, e hoje vamos tornar a abordar esse posicionamento crítico, só que agora através dessa tipologia textual que é a carta aberta. Então, vem para a aula porque vamos aprender juntos o que é a carta aberta. Começando a nossa aula de hoje, pegando a caneta, vamos para a aula. Veja a imagem. Quem de nós nunca passou por isso, né? Está diante de uma folha de papel, tendo de escrever alguma coisa e de repente as ideias não saem. E você fica se perguntando o que eu vou escrever, como é que eu começo. A sua cabeça está cheia de ideias. Você está cheio de palavras, você só não consegue organizá-las dentro de um texto. Então, quando a gente conhece as modalidades textuais, fica mais fácil da gente produzir um texto. Porque a gente sabe quais são as características, a gente sabe o que devemos colocar, qual é a finalidade, por onde começar, como deve ser o desenvolvimento desse texto e como é que eu devo concluir. Então, se você conhece toda essa estrutura, com certeza fica mais fácil de você manifestar sua opinião, seu pensamento, suas ideias com relação a algum fato ao qual você esteja falando, comentando, dissertando dentro desse texto. Então, a carta aberta é um texto que pertence à modalidade argumentativa. Assim como os outros textos, né, que nós já trabalhamos aqui durante as nossas aulas. Então, vamos começar se perguntando. Pergunte-se a você aí o que é uma carta aberta. Ah, professora, é aquela que chega com o envelope rasgado. Essa é uma carta aberta. É, ao pé da letra, né? Literalmente. Se você recebeu uma correspondência com envelope, com envelope aberto, né? Com certeza você recebeu uma carta aberta, mas não é o que significa essa tipologia textual. Nós estamos diante de um texto, primeiro ele é argumentativo, porque é um texto que você pode expor as suas ideias. Então, carta aberta é um modelo de carta, e aí todos nós conhecemos as cartas. Ah, professora, mas eu só conheço a carta pessoal. Se você conhece a carta pessoal, eu acho que hoje em dia poucas pessoas escrevem cartas, né? Vocês estão na sala de aula agora. Quantas cartas vocês escreveram esse ano, hein? Porque hoje a gente manda mais mensagem, né, pelo WhatsApp, mensagens curtas, aí deixa de escrever cartas. Ou então manda um e-mail, que já tem estrutura de carta, mas é uma carta eletrônica. A carta aberta, então, ela é um tipo de carta, mas tem a diferença da carta pessoal. Por quê? Ela tem como principal característica informar.
Então, é um texto que traz informações sobre um determinado conhecimento. A carta aberta não aborda assuntos diferentes, geralmente ela foca num assunto, um assunto de relevância à sociedade, um assunto que as pessoas estejam interessadas, e a pessoa que escreve, o emissor da carta, ele se prepara para escrever a carta. E não é um texto feito com a inspiração, é um texto feito com a lógica, com a inteligência, com a argumentação. Então, é um texto que traz informações, mas ele também tem a finalidade de instruir. Ah, professora, então a carta aberta parece com um manual de instrução? Parece com uma receita de bolo, com uma bula de remédio? Não, ele não é um texto injuntivo, né? Ele é argumentativo. Quando eu digo que também tem essa intenção de instruir, aí vocês se lembram das fábulas. A fábula é um texto narrativo, mas que traz uma instrução, uma lição. Então, esse instruir significa ensinar alguma coisa para alguém. Então, acaba acontecendo na carta aberta também, pelo fato dela trazer várias informações, quando você lê essa modalidade textual, que é pública, que você pode ler, que se você ler, não vai cometer o crime de quebra de confidencialismo, né? Então, você pode ler uma carta aberta. Ela instrui porque ela traz informações, porque ela nos deixa a par do que está acontecendo na sociedade e principalmente sobre aquele assunto que ela está discutindo. Eu mesma, quando eu quis saber mais sobre sustentabilidade, eu fui ler cartas abertas sobre sustentabilidade. Então, é uma forma muito boa de você buscar conhecimento. Mas também a carta aberta, ela pode servir para protestar. Então, se ela protesta, ela reivindica, é uma carta de solicitação, é uma carta em que se pede alguma coisa para alguém, mas o que será que a gente pede nessa carta? É um tipo de carta que não é um desejo pessoal. Essa carta não tem nada de pessoal. Ela é escrita por uma ou por mais pessoas, mas o conteúdo dela, o que ela fala, a mensagem que vem nessa carta, ela tem interesse, ela é de interesse de todos. Você se reconhece no texto porque você pensa assim: eu poderia ter escrito isso. Olha, não é que eu penso desse jeito? Então, é um texto opinativo. E por ser um texto opinativo, é que a gente chama de texto argumentativo. Então, a finalidade dela também é argumentar sobre um determinado assunto. E quando eu falo argumentar sobre um determinado assunto, quer dizer dar sua opinião, mostrar, dizer o que você pensa sobre um determinado assunto, buscando solução para aquele problema, né? Geralmente as cartas abertas, elas abordam problemas, que são problemas não somente de uma pessoa, mas que afeta toda uma coletividade. E quando ela aborda o assunto, ela aponta todos os danos causados por aquele problema, ela também oferece uma solução ou outras formas de solucionar o problema. Por isso ela é argumentativa. Outra característica da carta é que ela é um veículo de comunicação coletiva, como eu falei, ela pode ser escrita por uma ou por mais pessoas, mas sendo por uma ou por 3, 4, 5 pessoas, por uma entidade completa, ela vai sempre traduzir uma mensagem de interesse público, de interesse da sociedade. Aquelas pessoas se unem para representar, para dar voz a você, para dar voz a um determinado setor da sociedade que precisa ser olhado, que precisa ser percebido pelos outros. E se você não fala, você não é notado. Você só é notado quando você se manifesta. Então, a carta aberta é uma manifestação. Ela é destinada a várias pessoas ou não. Ela pode ser escrita por uma ou por várias pessoas e ela pode ter como destino, o destinatário,
podem ser várias pessoas ou pode ser uma personalidade pública que tem nas mãos o poder de arguir, o poder de decidir por várias pessoas. Mas ela é sempre endereçada a alguém que tenha capacidade de fazer cumprir algumas necessidades básicas necessárias da população. Então, ela é destinada a várias pessoas ou não, não é isso? E essa pessoa é sempre um órgão público, um sindicato, representações, a própria comunidade, né? Pode ser uma carta endereçada à comunidade, uma carta endereçada aos sócios de um determinado clube, uma carta interessada aos moradores de um determinado condomínio. Então, ela é sempre assim. Ela é feita por uma ou mais pessoas e ela é destinada a uma ou mais pessoas. Mas seja quem for que vai receber a carta, que é o destinatário da carta, ele não é um ser apenas. Ele representa também, ele tem poder, ele tem influência de poder mudar uma realidade. Então, por isso que a carta ganha esse endereço, certo? A carta aberta também é um texto híbrido. Quando você fala de híbrido, quer dizer que é uma mistura de outros gêneros. Ela não é um gênero puro. A gente quase não encontra textos que sejam totalmente puros, né? Os textos geralmente trazem características de outros gêneros textuais. Então, a carta aberta também tem esse poder de misturar alguns outros elementos, como no caso, de cara, você já sabe, ela pertence literalmente ao gênero epistolar, toda carta, todos os tipos de carta, seja carta pessoal, seja a carta comercial, seja uma carta institucional, ou seja mesmo uma carta aberta, todos eles pertencem ao gênero epistolar. Quando você está lendo a Bíblia, você vê assim, Epístola de São Pedro a Lucas. E o que é uma epístola? É uma carta, né? A epístola é uma carta. E ele é híbrido, é misto, porque você, ao mesmo tempo que é uma carta que pertence ao gênero epistolar, ele também é um texto argumentativo, uma vez que ele representa ideias, opiniões, uma vez que ele traz assuntos de interesse da sociedade e procura solucionar esses problemas que a sociedade vive. Aqui do lado eu tenho uma sinalização do que seria um exemplo de carta aberta. Carta aberta ao presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre foi presidente do Senado e do Congresso Federal, não é isso? Durante o governo do presidente Michel Temer, há pouco tempo, então. Então, alguém ou um órgão endereçou uma carta ao senador Davi Alcolumbre, que ele tinha esse poder, né, já que ele era presidente dos senadores, presidente do Congresso Nacional, que envolve senadores e deputados, então ele tinha influência sobre várias autoridades políticas. Logo, ele era uma pessoa, não é uma pessoa comum, é uma pessoa de poder de caneta, né, de poder de decisão. E o texto dizia assim: o Observatório do Código Florestal, cuja sigla é OCF, Observatório do Código Florestal, que deve ser uma entidade, não é isso? Se é Código Florestal, deve ser uma entidade que trabalha com o meio ambiente, e a gente sabe que uma das maiores preocupações do homem contemporâneo são os problemas climáticos, são os problemas que estão acontecendo com o meio ambiente, né? O desequilíbrio ambiental. Então, o Observatório do Código Florestal, OCF, junto com outros coletivos. Professor, o que são coletivos? Coletivos são pequenas associações, pequenas que a gente não chama mais de ONGs, a gente não chama mais de grupo, a gente não chama mais de academia, a gente chama de coletivo. São pessoas que se unem em torno de um propósito, em torno de uma finalidade. Então, esse observatório, junto com outros coletivos e outras organizações, não só coletivo, mas também organizações, e aí você pode pensar organizações não governamentais, que são as ONGs,
assinam carta, assinaram, né? Então foram eles que enviaram. Quem foi que escreveu a carta? Foi o Observatório do Código Florestal, junto com outros coletivos e com outras organizações, ou seja, é um texto assinado por várias entidades, representando vários setores da sociedade. Junto com outros coletivos e organizações, assinaram essa carta requerendo. O que significa requerer? Pedir, não é isso? Requerer é pedir, solicitar. Requerendo, pedindo, solicitando o quê? A suspensão da apreciação e votação de matérias polêmicas. É porque teve uma época aí que o Senado se encheu de matérias polêmicas, principalmente matérias que a gente chama, são projetos de leis, né, que visavam a economia, mas não pensavam no meio ambiente. Então, essas pautas foram a votações e esses órgãos se manifestaram escrevendo uma carta aberta, pedindo ao senador que ele suspendesse. É esse o pedido. Eles queriam que suspendesse tanto a apreciação como a votação dessas causas polêmicas. De relevante interesse público, relevante quer dizer importante à sociedade, e que possam causar, né, são matérias, são artigos, projetos de lei, que podiam causar efeitos deletérios, efeitos destruidores ao meio ambiente. E não só ao meio ambiente, porque quando você polui, quando você provoca incêndios, né, isso, você prejudica não apenas o meio ambiente, como também a economia, e a própria sociedade brasileira, todo mundo sofre junto. É aquele efeito, né? Aquilo que você chama de efeito, a lei do retorno. Não tem nada que você faça aqui que não cause um dano em outro lugar. Vocês se lembram que nesse período, em 2017, 2018, aconteceu um fenômeno natural em São Paulo, que a cidade ficou completamente noite, né? Completamente escura, em plena 3 horas da tarde. O céu ficou totalmente escuro, o céu virou noite. Se fosse em outros tempos, quando a gente tinha menos ciências para explicar, as pessoas iriam dizer que era um milagre, que tinha acontecido, e não foi um eclipse solar. O que aconteceu foi que os fogos, as fumaças vindas, né, advinda de fogo de queimada da floresta amazônica, se direcionaram para a região sudeste, cobriram o céu de São Paulo e tornaram o dia noite. Foi exatamente nesse período em que essa carta aberta foi escrita ao senador Davi Alcolumbre, pedindo a ele que suspendesse a apreciação e a votação de projetos de leis polêmicos que visavam a economia brasileira, mas não apreciavam, não consideravam a questão do meio ambiente. A gente precisa, sim, continuar com a nossa economia, mas com sustentabilidade, né? É possível de se fazer o agronegócio sustentável. Então, a ideia desses ambientalistas, dessas associações ambientalistas, era exatamente isso: salvar a natureza. Em nome de essas poucas pessoas, essas entidades que se uniram, representavam não somente o interesse delas, mas o interesse da população brasileira e, quiçá, a população do mundo. Porque o que afeta aqui, é uma cadeia, né? Afeta a todos, o chamado efeito dominó. A finalidade da carta aberta, para que é que se escreve, para que é que se produz, qual é a intenção? Qual é a intenção, qual é o objetivo de se escrever uma carta aberta? Vamos lá. A finalidade da carta aberta, ela tem por objetivo apresentar um problema que socialmente é relevante. O que quer dizer relevante? É importante para a sociedade. Então, a carta aberta trata de assuntos polêmicos, assuntos que são de interesse da sociedade,
de modo a alertar e conscientizar o destinatário, a pessoa para quem se escreve. Mas essa pessoa a quem se escreve acaba sendo todos nós que vamos ler, uma vez que a carta é publicada, se ela é aberta, ela é pública e qualquer pessoa pode ler. Então, a mensagem destinada a um órgão, a uma entidade, chega a várias visualizações, compartilhamentos, leituras e conhecimentos e termina trazendo informações para toda a população. Por isso, é um texto em que você exerce o seu direito de cidadania. Para isso, né, para poder conscientizar o destinatário, são empregados argumentos para convencê-lo. Claro, né? O texto argumentativo é um texto de persuasão. É um texto que tem como finalidade convencer alguém sobre um determinado assunto. Logo, se o texto não conseguir convencer a pessoa a quem ele é destinado, ele não atingiu a sua finalidade, que é argumentar. Argumentar é usar várias informações. Argumentar quer dizer dar uma opinião, sustentar essa opinião com muitas informações, de modo a convencer a pessoa que está lendo de que a sua ideia é válida, né? Na carta aberta, há um remetente, tem uma pessoa que escreve. Essa pessoa que escreve a carta pode ser uma pessoa individual ou pode ser um sujeito coletivo, várias pessoas que se unem em torno de um mesmo propósito. Que além de exigir, essas pessoas exigem uma tomada de decisão do destinatário. Quem é o destinatário? A pessoa a quem se destina a carta. Então, a carta aberta exige uma tomada de decisão desse destinatário, mas ela também apresenta propostas, né? Apresenta propostas para solucionar o problema. Porque não adianta só você escrever para dizer que está acontecendo várias queimadas aqui pelo interior do Piauí. Este final de semana, por exemplo, eu estive na região sul do Piauí, Bom Jesus e Corrente, e quando nós passamos naquele trecho entre Itaueira e Bom Jesus, boa parte, né, daquela mata estava sob fogo. Mas fogo alto, eu estava dentro de um carro e eu senti a quentura do fogo de dentro do carro, de tanto que estava. Então, e como é que se provocam esses incêndios? Às vezes eles são acidentais, uma bagana de cigarro, um lixo doméstico que alguém vai queimar na porta de casa, e às vezes é proposital. A pessoa vai fazer a sua plantação e para ter a terra limpa mais rápido, ela resolve queimar o seu território. Mas não tem o cuidado de fazer aquela vala, né? Aquele cinturão em volta do terreno que ela vai queimar, de modo que o fogo não atinja outras áreas. E quando isso acontece, aí o fogo se espalha, causando desastres ambientais. E nós passamos aqui em meio à estrada que cortava fogo para todos os lados. Então, quando a carta aberta é enviada a alguém, ela fala sobre um problema, mas ela também apresenta soluções, certo? Conscientizar as pessoas, fazer campanha na rádio, nas TVs, fazer campanha na internet, de todas as formas, para conscientizar as pessoas a não produzir fogos, a não fazer queimadas, oferecer outra maneira, outras técnicas para o agricultor poder reutilizar sua terra sem fazer queimadas. Então, tem várias atitudes que o governo pode tomar, né? Tem várias iniciativas que os governos podem estabelecer para evitar esse tipo de tragédias, tá bom? A carta aberta é uma carta de protesto, é uma carta de reclamação. Toda reclamação é protesto, né? Mas também ela é de solicitação. Ela não só resmunga, reclama do que está errado, mas ela também oferece alternativa de resolver o problema. Então, se ela faz o pedido, se ela solicita que seja feita alguma coisa, ela também aponta uma proposta de intervenção, e essa proposta de intervenção é o quê? É a chave para resolver o problema. São ideias para
solução. Então, ao mesmo tempo, a carta protesta, faz um pedido e ainda mostra uma forma de resolver esse problema, pelo menos uma forma de resolver o problema. Essa imagem que está ilustrando agora a nossa aula, você observa duas mãos aí, uma mão humana e uma mão animal, que você chama de pata, né? Uma pata animal. Aí você percebe que o tema aí é o cuidado que se deve ter com os animais domésticos. Olhe para a sua rua. Olhe para os lugares que você trabalha, para a escola que você estuda, as lanchonetes que você frequenta, o restaurante que você vai. E veja quantos animais abandonados estão ali em redor. Vá ao mercado fazer compra e veja quantos animais são abandonados nesses lugares. E o problema do abandono do animal é um perigo não apenas para eles, coitados, que não têm culpa de terem nascido, de não terem culpa se os tutores dos animais não castram seus animais para não procriarem. Se você não quer animais dentro da sua casa, só quer aquele, então castre, né? Faça o favor de castrá-los. Mas também gera problemas para a saúde pública. Se cresce, se aumenta muito a população de gatos e cães abandonados nas ruas, claro que a gente vai ter mais problema com a saúde pública. Então, pela ilustração da imagem, você já vê um dos problemas, que foi o maus tratos a animais, principalmente animais em situação de rua, certo? Que foi resolvido por uma carta aberta. As instituições se uniram, escreveram a carta e apresentaram um projeto de lei, né? Isso, um projeto de lei que punia maltratos aos animais, e a lei foi deferida. Hoje a lei existe. E hoje quem maltrata animais pode pagar multa e até ser privado de liberdade. E se esse maltrato ocasionar a morte do animal, a pena pode chegar até a 6 anos de prisão. Professor, e qual é a diferença de uma pena de 4 anos de prisão para uma pena de 6 anos de prisão? A diferença é que uma pena de 4 anos de prisão, a pessoa pode cumprir em liberdade, fazendo trabalhos comunitários. Uma pena com 6 anos de reclusão, a pessoa não tem direito a esse trabalho e nem mesmo a ficar livre, né? A não ser que haja atenuantes, tá bom? Aí cada julgamento é um caso diferente. Então aqui a imagem nos reporta para esse tema polêmico que a sociedade ainda tenta resolver, apesar de haver lei, mas não há fiscalização da lei, e quando a lei não é fiscalizada, ela não é aplicada. E se ela não é aplicada, as pessoas ficam impunes. E se eles são impunes, eles servem de exemplo e de modelo para que outras pessoas continuem maltratando os seus animais. Continua. Agora, falando das características da carta aberta, principalmente na sua estrutura, a carta aberta, ela assim como toda carta, ela apresenta características genéricas das cartas. Não é isso? Toda carta precisa ter um remetente, ou seja, a pessoa, o indivíduo ou o coletivo, né? É individual ou é coletivo. E essa pessoa é quem escreve a carta. Então, a gente chama de remetente a pessoa que escreve a carta, que no caso da carta aberta, pode ser uma pessoa apenas, um indivíduo, ou podem ser várias pessoas, um coletivo, beleza? Se você escreve uma carta, você tem que enviá-la para alguém. Então, você tem que ter para quem que você manda a carta. Essa pessoa você chama de destinatário. Então, assim como nas cartas pessoais, a carta aberta também tem remetente e também tem um destinatário. Destinatário é para quem a carta é enviada. Geralmente elas são enviadas para pessoas, geralmente não é uma pessoa individual, mas pode ser. Mas principalmente elas são enviadas para órgãos públicos, né? Órgãos públicos ou para líderes políticos, tá bom? Que são pessoas que têm poder de decisão, até porque são pautas sociais, são problemas sociais, e quem resolve os problemas da sociedade é a política brasileira, tá bom? Mas existem órgãos fiscalizadores também, que também podem ser acionados para resolver
algum outro tipo de problema dentro de uma carta aberta. Como toda carta, você não vai escrever uma carta se você não tiver um assunto, um referente, né? O referente, o assunto do que é que se está falando. Então, a carta aberta, ela é uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos. É o teu exercício de cidadania através de uma carta aberta. Uma vez que esse tipo de texto trata de assuntos de interesse coletivo. Então, eu não vou fazer uma carta aberta pedindo ao Papai Noel para ele trazer para mim de presente uma Barbie, né? Uma Barbie que mora dentro de uma casinha. Isso não é uma carta aberta. A carta aberta é quando você trata de assuntos que são de interesses a mais de uma pessoa e não somente a você ou a sua família, tá bom? Não é aquela carta que você manda para o Luciano Huck para ele vir reformar a casa da sua mãe ou para ele vir reformar o carro do seu pai, porque aí é interesse pessoal e não coletivo. É uma carta que pede soluções para problemas que afetam várias pessoas, que afetam toda uma comunidade, toda uma região, toda uma sociedade, né? Pegando de modo geral. Então, geralmente, os assuntos abordados na carta aberta são assuntos relacionados ao meio ambiente, assuntos relacionados à saúde pública. Outro dia eu vi uma carta aberta, certo? E a carta era endereçada ao Ministério da Saúde. E ela foi assinada por uma entidade protetora das crianças. E ela pedia imediatamente a liberação de vacinas para crianças, vacinas contra a Covid, para crianças de 0 a 4 anos de idade. Vacinação essa que já está acontecendo, né? Inclusive aqui no estado do Piauí, nós já temos a campanha lançada, já temos as vacinações acontecendo aí para crianças de 0 a 4 anos de idade. Então, se você tem um filho nessa faixa etária e não quer vê-lo passar pelo risco de contrair uma Covid-19, que não é uma doença boba, uma doença muito séria, aí você leva seu filho a um posto de vacinação e vacina gratuitamente, tá bom? Então, são assuntos de interesse de todos, como meio ambiente, saúde pública, exploração de trabalho infantil. Foi até fundado há algum tempo atrás, né? Um programa social chamado PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PETI, PET, né? Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Era um programa que era feito pelas secretarias de assistência social e que tirava, né, fazia um segundo turno para crianças que não estudavam em escola de tempo integral. Elas abriam um segundo turno para as crianças passarem o dia todo estudando ou em contato com atividades sociais, tá bom? Outros assuntos também podem aparecer na carta aberta, como calamidades públicas, desastres ambientais, preocupação com a economia do país. Várias pautas sociais podem servir como assunto ou como referencial de uma carta aberta. Ok, professora, aqui na minha cidade está acontecendo um caos. E agora que a senhora me deu essa ideia de carta aberta, eu nem sabia que eu podia fazer isso, escrever uma carta para o prefeito, mas não mandar para a casa dele nem para a prefeitura. Vou enviar para uma instituição que vai publicar a carta. E quando publica, tanto o prefeito quanto as demais pessoas vão ter conhecimento do conteúdo. Eu quero fazer uma carta dessas, porque aqui na minha cidade, no meu bairro, nós estamos tendo problema com falta d'água. E eu preciso acionar o poder público para que resolva esse problema, porque está causando dificuldades para a gente trabalhar, para levar as crianças à escola e até mesmo para manter, né, para manter o sistema de alimentação da família. É um problema grave a falta de água, né? Então, realmente merece uma carta aberta. Então, você se prepara. Comece pensando na linguagem que você vai usar na sua carta, tá bom? Daqui a pouco eu mostro a estrutura, como é que você vai organizar esse texto.
Mas antes, imagine qual é a linguagem que a gente usa para escrever uma carta aberta. Será que é válido qualquer tipo de linguagem? Será que eu posso começar uma carta aberta dizendo, e aí, seus véi, vocês não vão fazer nada, não? Isso é uma linguagem coloquial, né? Linguagem coloquial. E usar expressões como seu véi, essas palavrões, é chamado de linguagem vulgar, vulgarismo. A carta aberta exige uma linguagem clara, uma linguagem coesa, uma linguagem objetiva e, principalmente, uma linguagem que esteja de acordo com a norma padrão, ou seja, as questões gramaticais têm que ser revistas dentro desse texto, tá bom? Não é um texto escrito aleatoriamente, com várias falhas, principalmente na estrutura da escrita da língua portuguesa. Você precisa escrever uma carta pensando que vai ser lida por todos e que todos devem entender da mesma forma. Por isso que ela tem que ser clara, coesa, objetiva e usar uma linguagem o mais próximo da língua padrão, da língua culta, né? Da língua portuguesa gramaticalizada possível. E como é que a gente faz a publicação dessa carta, professora? Eu já estou até aqui com a carta prontinha na mão, já usei essa linguagem culta, né? Já usei essa linguagem clara, coesa, objetiva. Agora eu quero saber onde é que eu vou publicar, o que é que eu vou fazer com essa carta agora. Beleza. A publicação da carta, geralmente ela é feita através dos meios de comunicação. Você manda para a televisão, manda para o rádio, você publica na internet, publica em redes sociais, não é isso? Mas também você pode mandar imprimir essa carta, tá? Você pode mandar imprimir essa carta e distribuir na frente das escolas, distribuir na frente do hospital, distribuir na fila do mercado. Em qualquer lugar, de qualquer forma, você pode fazer com que essa carta chegue à maior quantidade possível de leitores. Porque quanto mais leitores nós tivermos para a carta, mais ela vai atingir o objetivo, uma vez que ela vai estar conscientizando várias pessoas ao mesmo tempo que informa sobre aquele problema, e ele deixa de ser um problema escondido e se torna um problema público, né? Hoje as pessoas não escrevem muito carta aberta, mas quando tem problema na sua comunidade, você chama a televisão, não chama? Você liga para a televisão e pede para a televisão vir fazer uma matéria sobre o esgoto aberto que tem próximo da sua casa, fedorento, cheio de ratos e baratas, que está transmitindo, causando várias doenças em sua comunidade. Aí o que você faz? Você chama a televisão, ela registra, ela mostra. Aí vários moradores vão dar seu testemunho do que está acontecendo com as pessoas do bairro, devido àquele buraco aberto ali, sem tratamento, esgoto sem tratamento. E logo o poder público toma providência. Não demora uma semana, meu amigo. Em uma semana, você vê o buraco fechado, né? Você vê o esgoto tratado. Ou seja, você tem que realmente mexer com os meios de comunicação. Porque quando a mídia multiplica o assunto, aí para abafar, para não causar mais polêmica, imediatamente o poder público toma providências, tá bom? Então pode ser televisão, rádio, pode ser na internet, nas redes sociais, pode ser imprimindo e distribuindo nas ruas, entregando no sinal de trânsito para as pessoas que estão passando. Sendo que os assuntos mais abordados na carta aberta apontam para algum problema, não é isso? Para alguma demanda da comunidade, alguma coisa que tenha interesse social, de interesse de todos. E ainda dizemos mais, são de interesse de todos e dessa forma você acaba ganhando apoiadores à sua causa. Se você consegue exprimir de forma clara e inteligente o que está acontecendo com o seu bairro e as pessoas têm acesso a essa carta pelo meio de comunicação, pela internet ou mesmo pelo fato de ter sido replicada,
de ter sido reproduzida e entregue às pessoas nas ruas. Então, quanto mais pessoas conhecem a causa, mais apoiadores dela você pode conseguir. E essa é uma das formas que enriquece o movimento que você está realizando com a carta aberta. Agora, como é que se faz? Beleza, eu quero fazer uma carta aberta para reclamar dessa obra inacabável que tem aqui no bairro, que só serve para os elementos usarem, né, com outros destinos, e aí causa perigo à sociedade. Beleza. Você vai começar essa carta com um título, tá bom? Ao contrário da carta pessoal, a carta pessoal você começa com local e data, né? Na carta aberta, não, você começa com o título. Mas, professor, eu vou chamar, como é que eu vou dar o nome para a minha carta aberta? Vai ser Carta pelo Meio Ambiente? Não. Geralmente, você usa o nome da pessoa a quem se destina a carta como título da carta aberta. Ao senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pronto, esse é o título da carta. Tá bom? E esse destinatário pode ser comunidade, associação, instituição, mas sempre traz uma dessas pessoas no título, já indicando quem é o destinatário. Esse é o título da carta aberta. Aí você vai para o primeiro parágrafo da carta, e nesse primeiro parágrafo você tem que apresentar o assunto, tem que dizer do que é que você vai falar, tá bom? Olha, a carta tem o objetivo de falar sobre esse assunto. Não mistura muitos assuntos não, porque aí você vai acabar se perdendo. Tem que dizer o que foi que te motivou a escrever aquela carta. Depois que você faz isso, você passa para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você mostra o teu posicionamento crítico, o que é que você pensa sobre aquele problema e, principalmente, você vai levantar argumentos, você vai trazer informações, conhecimentos que vão embasar esse teu posicionamento ou esse teu poder crítico, né? Esse teu poder de avaliar as dificuldades das outras pessoas. É o seguinte, a gente vai agora para um breve intervalo e já a gente retorna falando de carta aberta e da sua estrutura que estamos vendo agora, tá bom? Então, intervalo, já voltamos.